Boa noite a todos que nos assistem neste momento através das redes sociais. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos que nos ouvem, que tem essa paciência de estar ouvindo a nossa palavra, o nosso evangelho. E gostaria de agradecer vocês bastante e peço a vocês que tenham um pouco de paciência a respeito das nossas pregações, porque o nosso objetivo, aonde nós queremos, a gente vai chegar. E nós temos um Deus vitorioso, um Deus que nos dá força, um Deus que sempre está conosco. E muitas pessoas estão me dizendo que os vídeos estão muito longos, mas na verdade os meus vídeos eles são todos longos mesmo. Não tem jeito. Enquanto eu não pregar aquela palavra que o Senhor me deu, me implantou na minha mente, eu não termino. Eu não só vou ler uma mensagem aqui de 5 minutos, de dois, de três. Não. Então, para começarmos, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, o que acontece? A maioria das pessoas hoje, elas vêm a acreditar, a crer nos seus bens materiais. Hoje, essas pessoas, ela vem a cada dia mais correr atrás. E muitos deles estão prejudicando o seu irmão, porque a ganância é muito. Tem pessoas que não sentam cedo para tomar o seu café com a família. Tem pessoa que não senta meio-dia para almoçar com a sua família. Tem pessoa que, ao se deitar, não conversa com a sua mulher. Então, que vida é essa? Que luta é essa? Porque eu sei que a única luta que devemos lutar nesta terra é pelo Espírito, pela salvação, mas não por riqueza. Isso não vem ao fato de que a gente vai ficar de braços cruzados. Não. Nós vamos trabalhar. Mas nós vamos trabalhar é um trabalho decente. Um trabalho que tem o seu horário correto para você dedicar seu trabalho, seu meio familiar, a sua família. Então, e além da sua família, a Deus também. Não é envolver o trabalho e mais trabalho. Hoje eu estou com 1 milhão, amanhã eu quero estar com 1,5 milhão. Não. Meu amigo, uma coisa mais certa que eu te digo. A coisa mais certa
é a morte. Nenhum de nós que permanece nesta terra não vai escapar. Ou seja, hoje, amanhã, depois, daqui 100 anos, não vai escapar. E assim que a nossa alma se deslocar do nosso corpo, aí nada há de fazer por aquela pessoa falecida. Não tem ninguém, nem nada. Então, conquiste a sua salvação em vida. Aceita Jesus Cristo em vida. Faça boas obras em vida. Não vá pelo caminho de Satanás. E muitos que eu vejo por aí, de uma forma geral, estão vivendo dessa forma. Mas, meu amigo, meu irmão, minha irmã que me assiste neste momento, eu te dou um conselho. A vida não é assim. A riqueza, o poder não é tudo na vida. A riqueza maior que nós temos em nossa vida é estar bem com Deus. É servir a Deus. É ter o Espírito Santo. Então você que está nesta ilusão, nesta vaidade da riqueza, não. Deus nos promete prosperidade. Riqueza não. Orgulho nem ganância também. Então, muitos estão envolvidos nesse vínculo e cada vez está se aprofundando mais e deixando aquilo que é de obrigação, que é certo e que é correto, que é a nossa salvação, que é o nosso viver, que é a riqueza de estar com a família, de estar na sua igreja, de estar meditando a palavra, de estar no seu trabalho nas horas certas, corretas, e deixar a ganância de lado, o orgulho. Então, a nossa mensagem hoje é a respeito dessas pessoas que Satanás implantou na vida dele isto. Então, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Gostaria que vocês abrissem a sua escritura sagrada, a sua Bíblia sagrada, em 1 Crônicas 29, 12. Capítulo 29, versos 12. E o texto diz assim: diz que riqueza e honra vem somente de ti, pois tu
governa sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força a todos. Então, primeiro Crônicas 29, 12. Então, eles estão dizendo desta forma. Então, Deus, sobretudo, sobre a sua soberania, sobre a riqueza e a honra e a capacidade de conceder o poder e a força a quem ele deseja. E a riqueza e a honra são por mérito humano, mas provém de Deus. Pode a força permanecer a Deus que domina sobre tudo. As Escrituras, ela indica que está nas mãos de Deus o poder de exaltar e dar força a todos que ele deseja. Então, nesse texto aí, que Deus nos dá força. Nós queremos uma riqueza, sim. Quando eu digo nós, é nós cristãos que aceitamos Deus em nossa vida e que de todo preço nós não vamos abandonar o Evangelho. Nós vamos lutar até o último dia de nossa vida. Porque a nossa luta aqui não é por nada. Não é pela carne, e sim pelo Espírito. Então, a riqueza de Deus, ela é totalmente diferente da riqueza do homem aqui na terra. Como eu acabei de dizer, e volto a repetir, Deus nos promete prosperidade. Nós temos que viver uma vida e vida em abundância com Deus. Se nós pudéssemos, nós pegávamos a Escritura Sagrada e começava cedo e parava tarde. Todos os dias de nossa vida. Mas só não lendo, e sim praticando. Pouco que você saber e praticar é muito bom. Porque ainda tem muitas pessoas leigas na palavra do Senhor. E outras por informações falsas. Existem milhões de igrejas no mundo. E um dos maiores comércios hoje no mundo é a igreja. Isso é muito triste. Muito triste a pessoa usar a palavra
a palavra de Deus para ter riqueza na vida. Eu acho, como eu estive comentando com a minha família agora à tarde, que a vida que eu tenho com Deus e a vida que eu tenho no mundo, para mim, já está de bom tamanho. Está ótimo. Vou estar aqui até o dia que ele permitir. E até que esse dia chegue, eu vou estar pregando a palavra. Eu converso com o Espírito Santo todos os dias e todas as horas. Volta e meia, eu estou conversando. Para quem me vê, acha que eu estou conversando só. Mas eu não estou conversando só. Eu estou conversando com o Espírito Santo. Então, ele me acompanha em todos os lugares. E eu não converso com ele só na hora de dormir. Eu faço uma oraçãozinha ali simples, sem raciocínio, sem pedir perdão, sem nada, e vou dormir, não. A todo momento, se eu estou dirigindo, eu estou conversando com ele, eu estou ouvindo louvor, se eu estou em outro trabalho, eu estou conversando com ele, a minha mente está ligada a ele. Se chega um escarnecedor, os meus ouvidos, eu não vou emprestar para ele. Então, a riqueza que eu tenho é a que Deus nos oferece na palavra dele. E sou muito grato e muito feliz em ter uma vida tranquila e ótima. Porque eu tenho a Deus e, como diz, vou servir até o último dia da minha vida. E não vai pensar que é ruim, não. É melhor do que dançar forró. Preste atenção. A palavra de Deus, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você vai falar dessa forma. Não existe coisa melhor que estar nos caminhos de Deus. Então, a riqueza de Deus, ela é diferente da do mundo. Então, Deus nos dá toda a possibilidade. Deus abre portas para emprego. Deus nos concede muitas coisas na nossa vida. Sem falar que ele não desampara o filho dele hora nenhuma. Então, nós somos ricos. Nós pagamos nossa conta de luz, traz o alimento para dentro de casa e vivemos nossa vida tranquila. Nós não somos aqueles que passam a noite, claro, pensando em quanto vai ganhar amanhã. Porque existe um segredinho. Quando você sonha,
amanhã ganhar 1 milhão, eu estou conversando com o Espírito Santo. Falando da minha vida. Pedindo, orando pelo próximo. Então, eu não tenho ganância. E nem quero ganância. E nem quero riqueza do mundo. A minha riqueza que eu quero é de Deus. Em Provérbio 10:12, afirma que a bênção do Senhor é o que enriquece e ele não acrescenta dores. Então, Provérbio 10:22 afirma que a bênção do Senhor é o que enriquece e ele não acrescenta dores. Então, o que esse verso diz, que nos dá o entendimento, que surge que a verdade, a riqueza que vem de Deus não se acompanha de sofrimento. E o resultado dessa riqueza que vem de Deus é uma vida que segue nos nossos caminhos. A riqueza proveniente de bênçãos divinas. Portanto, não traz tristeza nem preocupação. Então, a riqueza de Deus, ela não nos traz preocupações, desespero. Eu vejo muitas pessoas aí que não têm necessidade de estar em tanta preocupação, não tem necessidade de estar em tanta correria, não tem necessidade de não dar atenção com o filho, de não dar atenção com a mulher, de não ter 5 minutos, 10, 1 hora, 2 horas por dia. Quer viver na correria doida. Por quê? Pelo dinheiro, pela riqueza. Se ele tem 1 milhão, ele quer ter 2. Então, essa riqueza aqui da terra, ela causa sofrimento, dores, angústia. A pessoa não tem um sono tranquilo, dorme através de medicamentos, fica estressado, briga constantemente com a sua família, esquece que existe Deus, porque leva o nome de Deus em vão. Às vezes, abre a boca, fala, meu Deus, me ajuda. Ou uma simples oração lá da boca para fora. E quer passar por cima de todo mundo e não quer respeitar nada. Como eu disse antes,
que essa geração é uma geração pior do que a de Noé, lá atrás. Então, essa angústia, essa gula, essa riqueza, desse dinheiro, dessas correrias, acaba machucando muita pessoa inocente. Você acaba não respeitando o lado do seu irmão ou da sua irmã. Você acaba magoando. Preste atenção a uma coisa que eu vou dizer. A pessoa, para chegar a um nível lá, bem no alto, de riqueza, da terra, estou falando de duas riquezas. Uma da terra e outra espiritual. Essa riqueza da terra, que causa dor, sofrimento, e ainda no final muitas derrotas de alguns e dos outros, terra na cara. E sem a salvação. Você não pensa que o dinheiro compra a salvação. Então, essa pessoa não tem limite. Essa pessoa não respeita uma fila. Essa pessoa, pelo fato dela ter alguns bens materiais, só isso. Bens materiais. Porque nós somos ricos porque temos o maior, que é Deus, que está conosco todos os momentos. E a riqueza é bem maior do que a de muitos. Porque o nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Criou o céu e a terra. Tem poder de cura e de ressuscitação. E você, que tem sua riqueza, quando chega diante do hospital, que o médico diz que você não tem cura, nem com 10 milhões você não consegue a sua saúde de volta. Será que você, que se encaixa nesse perfil que eu estou dizendo, já parou para pensar isso? Já refletiu na sua vida? Um pouco? Porque ninguém é santo. Eu falei, torno a repetir e repito várias vezes. Nós somos pecadores, todo dia nós passamos pelo ato de pecar. Mas aí vem o nosso arrependimento. Do arrependimento vem a nossa confissão a Deus. Então, vocês já pensaram nisso? Dessa forma? Então, quem busca a riqueza, quem busca por riqueza, materiais, pode causar muitas coisas em sua vida.
tristeza. A pessoa que quer conquistar, quer ter mais a riqueza aqui na terra, a dor, a tristeza, que muitas vezes acompanha o trabalho árduo ou a busca por acúmulos de bens, como a busca por riqueza humana, que pode levar, como diz, volta a repetir, dor e sofrimento. Então, muitas pessoas aí neste mundo de bens materiais, às vezes muitos falam, mas eu tenho um coração bom, mas eu fiz 100 cesta básica. Você pode fazer 1 milhão. Não, você tem que conhecer a Deus. Nas Escrituras Sagradas diz: um homem rico chegou ao Senhor Jesus Cristo. Eu não me recordo de que livro está. Falou: Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? Ele falou: vende tudo e dá para os pobres. Ele falou: não, não vou vender não. Então, ele também não herdou, não herdou o reino do céu. Agora, a riqueza dele era muita e ele não foi capaz de abrir mão para ganhar o reino do céu, para seguir a Jesus. Ele também queria seguir a Jesus juntamente com os discípulos. Então, muitos podem estar dizendo aí: ah, mas eu não sou essa pessoa, não sou isso, não sou aquilo. Ah, é sim, é comprovado. Como eu disse, aquela pessoa que não está ligada a Deus está ligada ao demônio. Quando nós desligamos de Deus, nós conectamos ao demônio. Então, ou bem você serve a Deus, ou bem você serve ao demônio, ao diabo. Porque nós precisamos do dinheiro. Precisamos para comprar um medicamento, para pagar nossas contas. O básico. Agora, querer passar por cima de todo mundo a qualquer custo, enganar, mentir, humilhar o próximo pela riqueza do mundo. E todo dia querer mais, todo dia querer mais. Meu amigo, meu irmão, nós temos que ser farto da palavra de Deus. Não do dinheiro. O dinheiro serve para pagar contas. Não para guardar. Não para comprar bens. Lembre
que essa vida aqui na Terra é passageira. Nós estamos apenas dando um passeio por aqui. Logo, nós vamos embora. Essa vida não é uma vida definitiva. Então, o que acontece? A bênção de Deus é a fonte da verdadeira riqueza. Olha a riqueza de Deus. A bênção de Deus é a fonte da verdadeira riqueza. De ganhos obtidos por outros meios. Então, nós que estamos nos caminhos de Deus, nós que estamos correndo atrás da nossa salvação, nós que estamos levando o Evangelho, a nossa riqueza, ela vem de Deus. Sem contar que essas bênçãos de Deus não trazem o sofrimento, traz a alegria e mesa farta. E a riqueza humana, ela causa, ela leva à dor, ao sofrimento, à depressão, muitas vezes à morte. Às vezes a pessoa deita, não tem um sono tranquilo, não tem uma vida familiar tranquila, só quer todos os dias mais, mais, mais e mais. Como diz, acúmulo de bens. Essa pessoa quer acúmulo de bens. Ela não se contenta com 1 milhão, uns 100 mil. Se ela tem 100 mil, amanhã ela quer ter 200. No outro dia ela quer ter 300. No outro dia ela quer ter 400. Às vezes você que está me ouvindo neste momento, esteja dizendo que eu estou falando isso. Em primeiro lugar, eu estou falando isso relacionado à Escritura Sagrada. E em segundo lugar, eu nunca tive obsessão por dinheiro. Dinheiro para mim foi feito para pagar contas. Eu quero ter uma vida tranquila, em paz com Deus. Deitar em paz com Deus, me levantar em paz com Deus e viver e passar o dia inteiro em paz com Deus. Seja qual for o meu trabalho. Lembrando só uma coisa para você. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês em outro vídeo, mas só vou dizer só o seguinte fato. Em 2014, que eu me converti na cidade de Montes Claros. Eu estava estudando lá e
Fui convidado para ir na igreja, lá eu me converti. Daí, de lá para cá, de 2014, mais ou menos 2015, eu não, eu não, como se diz, parei com a palavra. Mas eu sou sincero e justo. Porque eu não tenho que estar pedindo perdão para nenhum ser humano. Eu tenho que estar pedindo perdão para Deus. Eu tenho que ter uma conversa sincera com Deus. Então, daí para cá, eu desviei desse caminho muitas vezes. Voltei. Mas no que eu voltei, para mim já não era antes como era antes de eu me converter. Para mim eu já perdi, voltei perdendo os prazeres de festa, os prazeres de, de muitas coisas que o mundo oferece. Mas tinha a bebida que ela, o demônio me laçou nela. Então, eu, esse tempo todo, fui desviado, mais ou menos, eu me lembro, umas 3 vezes. Aí, você deve estar se perguntando, será que ele não vai desviar de novo? Eu creio que não. Porque todas as vezes que eu desviava do caminho de Deus, que eu acordava no dia seguinte, eu clamava a Ele para sair daquela situação. Eu pedia a Ele, eu chorava, eu implorava. E aí se passava o tempo. A primeira vez que eu saí dos caminhos de Deus, os caminhos do mundo, foi para mais ou menos 1 ano e meio para me voltar para os caminhos de Deus. A segunda vez foi mais ou menos uns 9 meses. E a última vez agora foi 6 meses. Então, de lá para cá só veio diminuindo. Porque aquelas coisas já não estavam me agradando. E eu lutando, 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 com unhas e dentes. E pedindo a Deus. Porque muitas pessoas já me perguntaram. Meu pai bebe, o que eu faço para meu pai parar de beber? É só ele querer. Se ele não quiser, não, ninguém vai colocar na boca dele. Basta ter fé, coragem e lutar. Então, eu, em outra ocasião, eu termino de contar a minha história direito para vocês, porque às vezes vocês devem estar se perguntando, né? Aí ele está pregando em redes sociais, falando o nome de Deus, mas eu vi ele em um bar, eu vi ele em uma festa, eu vi ele nisso, eu vi isso naquilo. Você viu, mas não vai ver mais. Vamos dar continuidade aqui à palavra de Deus, porque todas as vezes que eu falo, eu vou encurtar o vídeo e o vídeo fica mais longo. Então, como nós estávamos conversando,
da riqueza de Deus, da riqueza do mundo e a riqueza que Deus nos dá, que são riquezas totalmente diferentes. Eu vou prosseguir aqui em 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer habitar em vós todas as graças, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. E Deus é poderoso para fazer habitar em vós toda a graça, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Então, Deus, ele estando com nós, ele nos ajudará a fazer boas obras. Com Deus podemos suprir as necessidades de uma pessoa, de um irmão, de forma que ele tenha o suficiente e até mais para ser generoso e realizar boas obras para o outro. Então a riqueza de Deus, ela nos vem para nós, e suficientemente para nós também poder ajudar o próximo e nunca faltará. E nunca faltará de forma nenhuma. E o poder de Deus para conceder abundância de graça em todas as áreas da vida de uma pessoa. O objetivo dessa abundância é garantir que as pessoas tenham sempre tudo o que precisam em todas as circunstâncias e também que possa transbordar em boas obras. Isso capacita o fiel suas próprias necessidades, mas também a ter o suficiente para dar os outros com alegria. Então Deus nos capacita para nós termos um bom emprego, um bom salário, para nós suprirmos nossa necessidade, pagar nossas contas e também poder ajudar o próximo. Então, o que Deus nos dá é o suficiente para nós sobrevivermos nesse mundo até o dia que nós partirmos dessa vida para outra. Porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele nos ama, Ele nos quer. Mas isso também vale para muitos. Eu vou cruzar os meus braços e vou orar.
e vou pedir a Deus e não vou fazer nada. Mas não vai cair do céu também, não. De forma nenhuma não vai cair do céu. Nós temos que cumprir todo dia com as nossas atividades, com o nosso trabalho. Mas ser generoso com o próximo, ter tempo para a nossa família, para a educação dos nossos filhos. E uma riqueza que vem de Deus. Não outro tipo de riqueza. De hoje 1.000, amanhã mais 1.000, depois mais 2.000, mais 3.000. Depois não ganha nada, briga com a mulher, briga com o filho. Outra hora descobre que o filho está num tráfico de droga, está fumando droga. Outra hora sua filha está se prostituindo. Cuidado com Satanás. Satanás é perigoso. Ele sabe de toda a artimanha. Lúcifer era um anjo de luz e morava no céu. Então, ele usa e sabe todas as artimanhas. E aí, ele usa nas pessoas, faz pessoas acreditar, crer que aquilo é de Deus, que aquilo é do Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, aquilo não é de Deus, não é do Senhor Jesus Cristo. Ali foi o engano de Satanás. Então, você, meu irmão, minha irmã, nós estamos na riqueza de Deus, nós estamos na palavra, nós estamos em oração, nós vamos evangelizar, nós vamos levar o evangelho a toda a criatura. Nós vamos pregar a palavra, nós vamos meditar, nós vamos aprender. Se nós tiver dúvida, nós vamos tirar. Então, nós vamos lutar com força, porque nós somos soldado de Deus. E cada dia nós vencemos uma batalha. Mas a guerra continua. Eu gostaria de dar uma boa noite a vocês. Gostaria de pedir desculpa, porque meu retorno aqui acabou dando problema. A luz ali também acabou dando problema. Hoje aqui, por incrível que pareça, antes dessa gravação aqui, aconteceu muita coisa. Foi o demônio trabalhando para que não houvesse esse momento de pregação. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Eu não tenho medo dele. E a palavra e o evangelho vai ser pregado. E ele pode me desafiar de qualquer forma. Porque eu tenho o maior, que é o Senhor Deus. Que todos tenham uma ótima semana. Uma semana de paz, de alegria, de bênçãos, de tranquilidade, de meditação na tua palavra. E que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais alguma coisa para acrescentar? Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia e um abraço. Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Até o nosso próximo encontro.